Retornamos com o programa Café com Direito. Hoje, o programa trabalhando e incentivando o profissional da área do direito, puxando um pouco para a área do direito, a investir mais na sua vida acadêmica. E para isso eu estou aqui na companhia do meu querido professor Alexandre Belo, que está falando sobre, agora, uma novidade para a gente, que é o mestrado do Unip. A procura. Mercado, a gente já tinha comentado no bloco anterior que tem. As pessoas já têm esse conhecimento desse mestrado, já estão buscando se inscrever? Como é que vai ser essa questão da seleção? Olha, mesmo antes da aprovação pela comissão diária, aquela coisa que eu lhe falei anteriormente, muita gente já estava procurando. Quer dizer, temos um grande número de pré-inscrições, inclusive de outros estados da federação. O que significa dizer que há realmente uma demanda muito forte em relação a esse mestrado. Isso, de uma certa forma, vai nos obrigar a ter uma seleção um pouco mais rigorosa, nós sabemos disso, porque foi uma coisa que nos custou muito e, ao mesmo tempo, nós queremos oferecer uma coisa de qualidade. Então, a seleção vai ser feita mais ou menos nos modos com que é feita a seleção da UFPB, ou seja, o candidato terá que fazer uma prova escrita, é claro, o programa será divulgado com a bibliografia necessária, tudo isso. Depois ele terá que fazer o seu projeto de pesquisa, que tem que se adequar obrigatoriamente à linha de pesquisa, isso é óbvio, E depois a questão da língua estrangeira, a proficiência em uma língua estrangeira. Mais ou menos a mesma coisa, que é um padrão nacional, Claro. um padrão nacional. Agora, o que eu recomendo muito às pessoas que queiram se habilitar a esse mestrado é que tenham muito cuidado com os projetos, que é uma coisa que eu percebi muito na UFPB quando eu fazia parte das comissões de seleção. É que muita gente não se preocupa em fazer esse link, essa aderência, de verificar a aderência real do que ele está querendo fazer com a linha de pesquisa. Então, normalmente, quando a comissão se defronta com um trabalho desse tipo, não quer mais nem examinar, porque não tem nada a ver com a linha de pesquisa. Então, essas pessoas que queiram se habilitar ao mestrado devem ter esse máximo cuidado. Ou seja, ter uma visão clara do que seria a linha de pesquisa e o seu tema, verificar exatamente se o seu tema se adequa àquilo que está sendo pedido dentro do programa. Okay? Claro. Isso é fundamental. Agora, dá para divulgar já a quantidade de vagas? Olha, nós solicitamos 20 vagas. Uau! 20 é pouco! Não, mas para a gente que está tanto... Há uma carência no mercado. Não, mas veja bem, quando nós montamos o mestrado da Federal em 1996, eu só tinha 12 vagas. 12 vagas. E 3 vagas para alunos especiais. Ainda tem essa questão. Agora nós temos 30 vagas, porque estão nas duas áreas de concentração, 30 vagas e 10 vagas para o doutorado lá na UFPB. Eu acho que 20 vagas... acho que seria um número adequado. Por quê? Porque também não adianta ter muitos alunos. Claro. Porque nós temos, assim, a base de professores, ela tem que ser proporcional à quantidade de alunos. Olhe bem, nós temos 13 professores que formam um núcleo duro, digamos assim, do mestrado. Então, esse núcleo, ele tem que ter uma quantidade limitada de orientações. Claro. Então, você não pode, se você aumenta muito o número de orientações do professor, o que é que acontece? Isso vai repercutir na avaliação do curso. Então, nós temos que manter essa proporcionalidade. Então, possivelmente, se a gente criar novamente uma outra área de concentração, que aí já fica mais fácil. Como aconteceu com a Federal. A gente tem uma área agora. Nada impede que dentro desse curso existente a gente possa criar uma outra área. Vai depender de nossa performance. Porque não adianta apenas parir o filho. É preciso mantê-lo. E com qualidade. E qualidade. Então, no caso aqui, o que é que acontece? A cada 3 anos vem um sistema coleta. Então, no sistema coleta que vai se verificar o que é que esse mestrado anda fazendo. Então, o que significa dizer o seguinte: a produção científica terá que ser constante. Porque não adianta mais ser apenas doutor. É preciso produzir. Doutor sem produção não conta nada. Então, eu já falei isso na congregação. Antigamente, não. Eu tenho tantos doutores no meu curso, mas cadê a produção? Porque quando você vai preencher os formulários, o que é que acontece? Doutor fulano de tal, qual é que ele produziu nos últimos 3 anos? Essa produção dos últimos 3 anos é o que vai contar. Não adianta também, veja bem, aquilo que eu produzi 10 anos atrás. Não, o direito é muito dinâmico. Então, nesse caso, é o que você vai avaliar isso aqui. Então, foi isso que eu disse lá. É isso que eles estão conscientes. A nossa produção não pode mais parar. Então, a cada avaliação que seja feita, nós temos que mostrar que estamos trabalhando,
que estamos mantendo essa estrutura na forma de produção científica. Não, aqui, esses exemplares aqui já é, né, que eu vou mostrar, já é um resultado, no caso específico do seu trabalho na pós, por exemplo. Mas todo mundo já tem publicações. Nós publicamos em um ano 6 livros. Está chegando um agora, que publicamos em parceria com a Espanha. São autores daqui do UNIP e autores espanhóis. Foi organizado por Áurea Secato, você conhece? Conheço. E pela professora Belém Cardona, lá na Espanha. O livro já teve uma grande repercussão na Espanha. Já está chegando aqui no Brasil, eu vou lhe enviar um exemplar para que você faça a divulgação aqui no seu programa. Prazer. Se chama-se Cidadania e Desarrollo. Cidadania e desenvolvimento, mais uma vez. Exatamente. Então, eu fico imaginando, se nesse período conceber um mestrado, já tem essa produção, e você imagina durante também o próprio mestrado, essa exigência até de estimular, como estímulo para quem está começando a produzir cada vez mais. E talvez fique mais fácil, Sheila, sabe por quê? Porque quando você está o mestrado em andamento, o mestrado em funcionamento, então o que acontece? As pesquisas estão sendo desenvolvidas já. É diferente quando a coisa está em estágio embrionário. Então, com as pesquisas já sendo desenvolvidas, fica mais fácil que o professor produza junto com seus alunos. E que isso se transforme em publicações. E pelo jeito que a Unip ela investe nesse mercado, vai ficar muito mais atrativo para quem tem interesse mesmo em produzir, em escrever, em buscar esse campo. Eu dizer uma coisa a você, tem a revista Direito e Desenvolvimento, já está no seu 7º número. Olha aí. Então, essa revista está sendo editada por Ana Paula Bastos, que é a doutora Ana Paula Bastos, que faz parte do Núcleo Duro também. Essa revista já reflete o pensamento desse grupo que está na base do mestrado do UNIP. Então, vou também mandar para você alguns exemplares para que você possa divulgar. Vou mandar todos os exemplares, todos os números para você ter uma ideia da nossa produção científica. Agora, eu vou fazer algo que eu sei que quem está do outro lado, que está querendo, pensando já em se inscrever nisso, para ele já se adiantar na leitura, porque eu sei que quando bota o edital, a quantidade de material é extenso, e se você não estiver preparado, você vai ter que correr muito. Então, vamos aproveitar aqui o professor e já conhecer um pouquinho das disciplinas. Né? Quais vão ser as disciplinas que vão envolver o mestrado? Eu teria que mostrar para vocês, como uma coisa é muito complexa, então vamos eu anotei aqui como seria essa organização. Ótimo. Okay? Nós teríamos assim, vamos dizer, 24 créditos. Então, créditos cada crédito equivale a 15 horas aula, ok? Certo. Então, o aluno, para concluir o mestrado, ele teria que completar 24 créditos. Em 2 anos, um ano? 24 meses. 24 meses, porque no caso aqui agora, Claro. podendo prorrogar apenas uma vez, isso aí desde que seja justificável, porque, na verdade, quando se prorroga muito um mestrado, ou a dissertação, a conclusão do aluno no mestrado, isso vai contra o programa. Certo? Então, é claro que a gente tem que fazer o possível para que todos os alunos terminem nos 24 meses. Então, no caso de uma prorrogação por mais 6 meses, é preciso que ele demonstre realmente uma doença, qualquer coisa que o impediu de fazer, de terminar a coisa com sucesso. Mas seria mais ou menos o seguinte, veja, eu falei para vocês que nós temos as disciplinas obrigatórias, são aquelas que todos os estudantes, que todos os mestrandos deverão cumprir, certo? Deverão fazer. Fundamentos do conhecimento aplicados à pesquisa e ao ensino do direito, questão da metodologia, né? E teorias do direito e desenvolvimento sustentável. Isso aqui é básico, isso aqui seria o elementar para que todo mundo tenha essa formação. Depois vem as disciplinas eletivas. Essas 2 disciplinas, cada uma tem 4 créditos. Aí vem as disciplinas eletivas. Nesse caso, o aluno, você vai verificar que são 3 disciplinas que tem aqui. Agora o aluno deverá fazer apenas 2. Então, disciplinas eletivas, teoria da democracia, desenvolvimento sustentável e políticas públicas. Perfeito. Estado fiscal, cidadania contributiva e desenvolvimento. Direitos fundamentais, desenvolvimento econômico sustentável na tutela laboral. Então, ele vai ter que escolher 2, dependendo de seus interesses. Dos próprios projetos, ele vai se encaixando. Então, vamos imaginar que ele já passou por essas 2 etapas aqui. As primeiras 4 créditos cada uma, acho que 3 créditos cada uma nas eletivas. Aí vem as disciplinas por linha de pesquisa. Aí o aluno deverá cursar todas. Se ele escolhe a linha 1, por exemplo, o que é que ele vai ter que fazer? Que disciplinas ele deverá cumprir? Controle social e judicial das políticas públicas. Dimensões e sistema de cooperação internacional do desenvolvimento. Meio ambiente sustentável e riscos laborais.
desenvolvimento sustentável e tutela constitucional da diversidade. Tópicos especiais vinculados à linha de pesquisa. Você vai observar que nas duas linhas, nesses tópicos especiais. Por que tópicos especiais? Porque, como você mesmo disse, o direito evolui. Então, em determinada situação, alguma coisa é dominante na área do direito naquele momento. Então, vamos estudar essa coisa. Então, a gente joga em tópicos especiais. Quer dizer, não tem uma relação de tópicos especiais. Vai depender da evolução do direito. Ótimo, está deixando isso aberto. A gente vai improvisar, não improvisar, mas trazer para o nosso programa que tiver contemporâneo algo que ali. estiver acontecendo, né, no país naquele momento. Por exemplo, a gente está vendo todos esses movimentos sociais que estão acontecendo por aí. Que nada impede que a gente possa fazer seminários sobre essa problemática. Por que o povo está nas ruas? Por que o canto das ruas? Estão satisfeitos com o quê? Claro. Então, já se pode trabalhar em cima dessa coisa. E a universidade é o espaço para isso. É o espaço para isso. É o espaço que faz com que você trabalhe o agora com a visão do que vem à frente, né? Indiscutível. Aí pronto, aí vem, continuando aqui, aí vem a linha 2, né, que seria Direito e Desenvolvimento de Mercado Sustentável. Aí você teria regulação de mercados e desenvolvimento sustentável. A questão da regulação, das agências reguladoras, essas coisas todas, né? Nós teríamos aqui meios de responsabilidade social da empresa e direito de proteção ao consumidor. Relações empresariais e desenvolvimento político sustentável. Então, por aqui vai explorar o quê? A questão da responsabilidade social das empresas, a coisa toda, né? A ordem tributária, planejamento econômico e tutela penal. Questão dos desvios, aquelas coisas que a gente já sabemos. E tópicos especiais, para essa linha. Sempre numa linha ou noutra, você vai ter os tópicos especiais, obrigatoriamente. Então, deverá haver uma preocupação do programa em estar antenado com a realidade. Então, que tipo de tópico eu vou trazer para esses mestrandos agora, nesse momento? Okay? Não deixa o curso ficar estático. Aqui o curso, certamente, é para evitar que ele fique estático. Esses tópicos especiais é que vão dar a dinâmica do curso, na medida em que vão trazer a realidade naquele momento, ou a realidade futura, ou a realidade provável, para dentro do curso de mestrado. Pois é, então a gente vai ter que encerrar esse bloco. No segundo bloco vocês vão entender um pouquinho sobre essa própria a linha do mestrado, porque vão conhecer um pouquinho também da produção acadêmica, né, do meu entrevistado. Já já a gente retorna com um pouquinho de política e desenvolvimento para você.